Cristo, deixa a marca dele. Eu vou deixar a marca de Cristo. E ele vai mostrar a marca de Cristo daqui a pouco. Não estou falando forçando ele não, porque é o testemunho dele. E ele vai para a missão. E isso é justamente a marca de Cristo, que ele vai ganhar almas para Jesus através dessa marca. Aleluia, Senhor. Porque ele morreu e Jesus trouxe ele de volta, ressuscitou. Ele está aqui para contar a história dele hoje. Então eu passo aqui a oportunidade para o irmão João, em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como todo aqui já, a maioria que já sabe, eu me chamo João de Deus Lopes Alves, né? Tenho um chamado muito forte na área de missões. Até então eu recebi a oportunidade já para ir visitar até alguns países já, né? Pelo conhecimento que eu já tenho na área de missões, de missionários que estão no exterior, né? E às vezes para ir lá para esse lugar, às vezes é muito tenebroso, é delicado, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu estou dentro desse propósito, estou dentro desse foco. E, meus amados, como todos vocês já sabem, eu já falei para o pessoal aqui, né, para todo mundo que aqui é da Seringueira, eu fico muito agradecido a todos vocês que vieram aqui. A todos. Eu convidei, distribuí convite para todo mundo. Os que estão presentes, foi porque Deus permitiu que você chegasse até aqui, para que você pudesse celebrar esse momento aqui, né? E o meu coração fica cheio de felicidade ao ver vocês, pessoas que eu convidei, né? E eles realmente estão aqui. Isso me traz muita alegria, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Sabe todas as coisas. Eu convidei o pessoal e, enfim, Deus sabe por que eles não vieram e também sabe por que vocês estão aqui. Então vocês estão recebendo esse momento aqui, né? Às vezes eu vi um pouco da história do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do século XX. E dizem a história que quando ele pregava, e naquela época dele não tinha microfone, ele a 500 metros de distância as pessoas já ouviam a sua voz. Imagine, Billy Graham pregava e as pessoas já sem microfone, 50 metros, 500 metros de distância já escutavam a sua voz. E a própria família dele ficava preocupado com ele. Meu filho, você está muito, né? E ele não, ele era o instinto dele, ele foi, e ele ganhou muitas vidas para Jesus. Aquele ali foi um homem assim, sabe, que hoje você pode olhar a história dele e falar assim, esse aí foi usado assim, tremendamente por Deus. Mas o que eu quero falar também é sobre o meu acidente também que eu tive, né? Que é o meu testemunho. Hoje foi um dia especial assim, para muita gente contar testemunho. Eu acho que todos nós aqui temos nossos testemunhos. E o meu, eu sofri um grave acidente lá no Rio de Janeiro. Parece que naquele dia, pastor João, lembrando que o pastor João, aqui tem muito João, entendeu? Então, tem o João Vitor, tem o João Henrique, tem o João Miguel, tem muito João. Então, naquele dia parece que eu estava anestesiado, pastor. Todas as pessoas me perguntam, João, o que aconteceu naquele dia? Como foi o acidente? E eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Pessoal, eu não consigo lembrar daquele dia. Eu não consigo. Eu gostaria muito de lembrar detalhadamente o que tinha acontecido, mas eu não consigo lembrar. Eu adormeci. E naquela época, naqueles dias, eu recebi uma visão. E nessa visão, disse que eu ia fazer uma viagem. E essa viagem já estava com a passagem comprada de ida e de volta. Eu não sei se foi quando eu estava lá em coma, não sei se foi na hora do acidente ou se foi na noite que eu acordei naquele dia, eu não sei. Mas eu tive essa visão. Isso é muito bom você frisar isso. Isso tem tudo a ver com o meu acidente. Era algo que eu ia, mas que Deus já tinha falado para mim, você vai retornar. E foi em cima disso que eu recebi uma revelação.
Eu tinha ido para a igreja, por isso que é importante às vezes você ir na casa do Senhor. Nunca deixe de ir na casa do Senhor. Mesmo se você... Olha, tinha dia que eu estava totalmente arrasado, frustrado com muitas coisas. E às vezes eu ia para a balada, ia para certos lugares, mas eu falava assim, não, eu preciso ir na casa do Senhor. E um dia desses, naquele dia eu estava na casa do Senhor e recebi uma revelação de um irmão que falou assim, você vai receber algo, mas não é para a morte. Mas não é para a morte. Aleluia, glória a Deus. E eu fiquei cheguei em casa e eu orei. Eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, não me leva agora. E eu dobrei o meu joelho e orei bastante. Orei ali, eu acho que umas 4 horas, porque eu não sabia de nada. Mas eu sei que existem pessoas que podem revelar alguma coisa que são real. E nós não podemos deixar, porque o inimigo ele vai lutar para tirar a nossa vida a todo instante. João, você está aqui, João, mas o inimigo está lutando para tirar a tua vida. Sabe qual é a possibilidade dele? Sabe qual é a vez dele? Ele só vem aqui, sabe para quê? Ele vem aqui para matar, roubar e destruir. O primeiro passo ele vem para matar. Se ele não conseguir, ele vai destruir. Verdade. Ele vai fazer isso. Mas nós não podemos deixar que o inimigo tome conta disso. Por isso que eu dobrava o meu joelho e orava, mesmo eu indo para carnaval lá no Rio de Janeiro. Isso aqui aconteceu lá no Rio de Janeiro, mesmo eu indo para alguns lugares. Mas eu sempre falava, não, eu quero estar com Jesus. Eu quero estar. Então eu fui, morri, fiquei mais de 20 e poucos dias em coma. E ao ressuscitar, ao voltar à vida, eu estava muito debilitado, né? Esse lado aqui também é o lado da fala. Eu fiquei sem voz. Eu ia perder minha voz totalmente. Foi até de um tanto quando eu fui no neuro, eu não tinha nenhum conhecimento. Ele falou assim, João, vai ser feliz, João. Aproveita o teu momento que Deus te deu. Vai, seja feliz. Aproveita. Porque eu ia perder a minha voz totalmente. Foi até de um tanto que abriram a minha garganta e botaram um aparelho chamado traqueotomia, ou traqueia, para eu poder respirar, porque aquele ar, eu não estava conseguindo mais entrar ar para o meu pulmão. Então eu não tinha mais como eu respirar, então eu estava lutando ali, já era o fim. E eles pediram, tem que pedir permissão a alguém para poder fazer esse... E acho que eles pediram a minha irmã, e a minha irmã que estava aqui, mora hoje lá em Uberlândia, ela esteve lá no hospital lá no Rio, ela foi logo para lá, e ela autorizou, e hoje eu estou aqui para contar esse testemunho. Mas o meu chamado que eu tenho com Jesus é muito grande. Meu Deus, eu não posso desistir da chamada que Deus tem. Ah, Lázaro, Deus, você não pode desistir da chamada que Deus tem na tua vida. Nós estamos aqui de passagem, logo a gente vai sair daqui. Não perca tempo, não perca a oportunidade. Nós estamos aqui de passagem, João. Nós não vamos viver aqui, se nós chegar a 100 anos é muita coisa. É muita coisa. Muitos de nós não vamos chegar daqui a... Vamos ultrapassar os nossos 100 anos. Então a gente vai. E para onde você quer ir? E para onde você quer ir? Essa é a pergunta. Para onde você quer ir? Se você quer ir para o céu, se você quer ir morar no reino de Deus, a porta ela é estreita. Ela requer muito de você. Ela requer muito. Então lute. Busque pela força. E busque. E vai nessa autoridade que Deus está dando nesse dia. E não desista dos planos do Senhor. É uma das coisas que eu sou cheio. Que às vezes que eu fico assim incomodado. Às vezes dá vontade de eu chorar quando eu me converti, pastor. Eu ia na igreja. Teve uma vez que eu estava assim, ó, sentado. Era tão no tanto que o pastor, quando eu faltava o culto, ele falou assim, João, cadê você? Que eu tinha uma vez que eu estava no culto assim, eu saltava, que tinha uma vez que eu chegava quase no teto da igreja. E o pessoal falava, mas o que esse rapaz tem? Era
presença do Senhor. Não era nada mais do que isso, era só a presença dele. Então, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus tem um chamado para você, não perca essa oportunidade, senão ela vai passar. E se você não for, Deus vai levantar outro. Deus vai pegar essa oportunidade. Eita! Então não deixe, não deixa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas é isso. A gente tem que buscar mesmo, a gente tem que, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus falou assim, João, tu tem um chamado muito forte, em qualquer igreja que eu ia, as pessoas estavam lá no altar e falavam assim, João, não falava o meu nome, mas falava assim, você que está de boné, você tem um chamado muito forte, Deus tem algo muito grande com você, mas até então não sabia o que era, ninguém sabe o que é, mas só falava isso. E hoje eu estou aqui diante de vocês. E hoje eu estou aqui diante de vocês. Se isso percorrer lá pelo Rio de Janeiro, se isso chegar lá no Rio de Janeiro, assim, tá vendo o que é a palavra que foi profetizada na tua vida? O que está causando? Eu fiz um convite para o pastor João, a todos vocês que vieram aqui, todos vocês que saíram lá de Uberlândia, vocês têm uma missão, e essa missão vocês estão cumprindo. Vocês estão aqui. E eu fico muito feliz, eu agradeço cada um de vocês, vocês que estiveram aqui, vocês não vieram para me honrar, mas eu tenho certeza que vocês vieram aqui porque sabe que Deus existe, foi Ele que me trouxe aqui, trouxe vocês aqui para honrar o nome dEle, não o meu. Eu não sou nada. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria muito de ficar aqui falando, mas eu não posso. Porque eu sei que tem outras pessoas, Então eu agradeço demais. Sabe, essa oportunidade, eu fico muito feliz. E tudo de bom na vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar cada um de vocês. Amém? E que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu ia até ler uma passagem, irmão, mas eu acabei esquecendo da passagem. Que está aqui. Olha, como Deus tem um chamado na minha vida, ela diz assim, ó, a seara e os ceifeiros. Eu vou ler para você entender o que é isso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, molestia entre o povo. Essa palavra molestia é doença. E vendo as multidões, teve grande compaixão. Sabe o que é compaixão? Você sabe o que é a compaixão? É a virtude de ver a dor de alguém e querer aliviar. Opa! Glória a Deus. Isso é compaixão. É você ver a dor do irmão. É por isso que quando Jesus olhou para a multidão que seguia ele via que o povo estava exausto, cansado. E ele olhou para aquela multidão e ele teve compaixão, querendo aliviar a dor daquelas pessoas. Glória a Deus. Por isso que ele falava isso. E prossegue, ó. Aqui, ó, e vendo Jesus, teve grande compaixão delas, porque andava cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Versículo 37 diz, então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Deus está procurando obreiros. Deus está procurando pessoas. Mas olha o que é mais interessante, olha o que Jesus fala para os seus discípulos, ó. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Amém. Glória a Deus. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Rogai. Pastor, nós devemos rogar para que outras pessoas, para que Deus envie mais obreiros. Nós temos quando Jesus falou isso, ele falou para os discípulos. Então nós somos responsáveis por orar, e para que ele mande discípulos, para que ele mande obreiros, que ele mande missionários. Meu irmão, a seara é grande, Deus está precisando de gente. E Ele quer contar com você nesse dia, amém? Glória a Deus. Salva de palmas para o Senhor.
aqui.